Roleplay, além da rolagem de dados. Vamos falar de roleplay. O que é RPG afinal? Em tradução livre, é roleplay game, ou seja, jogo de interpretação de papéis. Anarquia RPG ele oferece muitas mecânicas para servirem à diversão e à justiça do jogo, inclusive com mecânicas que incentivam a interpretação e a representação durante o jogo. Os modificadores estão no topo disso, mas as mecânicas de sanidade, mesas de ferimento, carga e outras existem para ajudar a parte de interpretar os personagens, a descrever as cenas. A diferença nos testes ela é importante na RPG porque com ela você tem a clareza do quão boa foi a sua ação, para que possa descrevê-la devidamente. Um sucesso por uns 13 de diferença é algo normal. Por 6 foi bom, por 12 excelente, e se foi uma diferença que passou em cima, foi por pouco. Vamos dar alguns exemplos. Se venceu uma queda de braço por 12 de diferença, nem se esforçou para ganhar. Foi vitória fácil. E se esquivou com 0 de diferença do ataque do oponente, talvez tenha ganho um rasgo, um furo na roupa, devido ao quão perto o ataque passou de acertá-lo. Já aconteceu de, quando apresentar o sistema Anarquia RPG, ter alguém que comentou que não via nenhuma mecânica do sistema que se destacasse muito, como algo inovador. O que me levou a explicar que eu não penso que o sistema tenha de ter mecânica extravagante. Senão eu usaria dados de diversas faces, baralhos, ou outras mecânicas de alguma forma custosa ou trabalhosa que desse essa originalidade toda. A proposta de Anarquia RPG é ser um sistema que rode redondo, que reduza ao máximo as discussões quanto às regras e que seja fácil de jogar. Um sistema que você pode jogar sem ter que ficar pensando no sistema, em complicações ou em complexidades, e com mecânicas que te ajudam a resolver problemas e discussões, não a causar problemas, né, e nem a levar debate sobre como a mecânica deve funcionar. Eu penso que o sistema ele tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser funcional. Para ter uma ideia, existe a mecânica para gravidade, e ela não existe à toa, né? Assim como as outras mecânicas. Toda mecânica que encontra no sistema, ela surgiu de algum debate, ou para resolver algum problema, ou de alguma necessidade trazida para algum dos jogadores, ao longo de anos, décadas. E elas devem ser usadas com o mesmo propósito, soluções. Se a cada ok de altura, no caso da gravidade, cada ok de altura é um dado de dano, né, a gravidade da Terra é 10 metros por segundo, mais ou menos, então o máximo de dano por ok será 10 de 6. Não precisa ser físico para calcular a velocidade terminal de uma pessoa em queda, mas basicamente esses 10 de 6 são a velocidade terminal de um corpo de 1 ok sob a gravidade terrestre. Veja que mesmo tendo um tema complexo, não há o que discutir. É algo simples. É fácil de lembrar e funciona perfeitamente para alguém caindo de um cavalo ou de uma nave caindo em um planeta. Se considerar as mecânicas avançadas em encantamento alquímico, verá que há ingredientes e esses podem ter uso criativo em jogo. E pelo preparo de cada encanto, terá uma ideia do que é feito e como é feito. Isso não existe para ensinar magia, porque não faz sentido, né? Mas ele existe para dar um contexto menos mecânico e mais imaginativo e descritivo do que está acontecendo. Tipo, podem dar a ideia de como é a aparência de um laboratório químico, o que vocês encontrarão lá. E cada ingrediente daqueles teria uma utilidade para alguém que tem habilidade de ocultismo, alquimia e outras. Né? Poderia reconhecer a farmácia caseira, benefício, poderia reconhecer ingredientes ali e poder usar durante o jogo. Né? Embora as regras tenham justiça, o mestre não deve ser um prisioneiro delas. Em caso de dúvida ou para manter dinamismo, improvisar e tomar decisões rápidas é preferível a debate interminável sobre regra. O foco de seu roleplay é a diversão do grupo. O mestre e os jogadores devem criar um ambiente seguro, onde todos se sintam à vontade para se expressar e interpretar seus personagens, sendo criativos e autênticos, valorizando a narrativa mais fluida do que incessantes disputas de dado. Na RPG oferece um sistema de regras versátil, detalhado, que incentiva a interpretação ativa como o coração da experiência. As mecânicas existem para ajudar, não atrapalhar. Lembre disso. Os 4 pilares do RPG. Os 4 pilares do RPG são elementos que eu considero essenciais para determinar a qualidade e a dinâmica de uma partida RPG. E o ideal é que haja equilíbrio entre os 4 pilares para que todos possam. Vamos começar pelo pilar da descrição. Refere-se à quantidade de detalhes que o mestre descreve sobre as cenas, as situações, as ações de outros personagens e o próprio cenário. Enquanto pouca descrição pode causar confusão e nitidão no jogo, o excesso
pode levar ao tédio. Jogar RPG precisa ser jogado. Os jogadores não estão ali para ficar silenciosos, ouvindo o mestre escorrer sobre o seu cenário por meia hora, mais. Nem para se perder em cutscenes. O ideal é descrever tudo o que é relevante para a cena e para os personagens. Dê a mesma atenção aos detalhes que os jogadores dão. Tipo, apresente a cena de forma geral e conforme o foco deles se move para uma ou outra coisa, amplie a descrição naquele ponto de interesse. O pilar da interpretação. Esse pilar representa a oportunidade dos jogadores de interpretar seus personagens, interagindo com o cenário. Interpretar deve ser coerente com a ficha e o contexto do grupo. A falta de interpretação, a criação de personagens que não se alinham com o grupo, como um psicopata e meio-heróis, pode gerar desavença e prejudicar a história. O mestre deve estimular os jogadores a agirem como seus personagens, mas deve intervir quando o desequilíbrio da interpretação ameaça o jogo. O excesso torna o RPG mais teatral, o que pode ser divertido, se todos forem atores, mas pode fazer quem não é se sentir um pouco excluído. O pilar das regras. Mecânicas que garantam o fluir do jogo é o essencial para estabelecer um senso de justiça e equilíbrio nas decisões das ações. A Anarquia RPG oferece mecânicas mais modulares. Você não precisa ler 3 livros para conseguir entender o sistema e jogar. Pelo contrário, você pode ir adicionando mecânicas conforme precisa. Afinal, a escassez de mecânicas justas pode tornar o jogo mais superficial, ou pior, deixa um senso de justiça e arbitrariedade. Aconselho dar uma conferida no jogo rápido, ou até pegar ali a revista CZ0 número 0, que está gratuita no site. Vou deixar o link dela aí também. Vem a aventura pronta e vem o mínimo do sistema ali, já consegue jogar. O pilar do interesse. Por último, mas não menos importante, está o interesse do mestre e dos jogadores. O quanto estão envolvidos e dispostos a jogar. A falta de interesse pode ser causada por diversos fatores, como um mestre que improvisa demais em regras ou ambientação, ou um mestre que se esforça tanto para agradar que remove o desafio do jogo. Quando o interesse é mútuo, o jogo vai fluir melhor e os participantes ficam motivados e empolgados com a aventura. Precisa haver equilíbrio. Alguém mais empolgado com o jogo do que outros pode se frustrar, enquanto o desinteressado vai faltar. Chegar atrasado ou ficar no celular. Interesse essencial para uma partida divertida. Considere também que todo mundo são seres humanos e tem uma vida além do jogo. Então, às vezes, a falta de interesse no momento é casual e não uma falta de interesse em jogar, realmente. Quando esses 4 fatores estão em equilíbrio, o jogo se torna mais divertido. Quando estão desequilibrados, pode prejudicar a diversão de todos os envolvidos. Lidando com jogadores problemáticos. Nas minhas décadas de RPG, eu identifiquei 6 tipos mais comuns e problemáticos nas mesas. Meu objetivo agora é que conheça e que aprenda a lidar com esses jogadores. O jogador desinteressado é o pior tipo. É aquele que não queria estar ali. Vai faltar sessão, vai ficar no celular, vai conversar, vai iniciar conversas paralelas que vão quebrar o clima da aventura. Alguma coisa que pode ter levado aí o mestre pode ter levado um bom tempo para preparar. E antes do clímax lá, o cara vai lá. É preciso alinhar os objetivos. Se ele quer realmente jogar, vai ter de ao menos não prejudicar o jogo dos outros. Só não conte muito com a participação e a presença dele. Entretanto, se a maior parte do grupo for desse tipo, talvez você devesse assistir um filme, jogar um board game, sair, fazer outra coisa. O jogador combeiro, o terror de muitos mestres. Ainda assim, é um dos mais interessados. Se não pelo jogo, pelo próprio personagem dele. Seu conhecimento das mecânicas pode ser útil, então não o odeie. E na RPG é possível fazer combos, mas ao fazê-lo, o personagem tende a ficar muito vulnerável em outros pontos. Além disso, lembre o jogador de que ele criou um personagem combado para determinado tipo de desafio. Ele vai ter de ter coragem em encarar esse desafio, muitas vezes sozinho. Isso vale tanto para o guerreiro combado, que se acovarda em encarar um monstro que mataria qualquer outro do grupo facilmente, quanto ao super ladino, que tem medo de ir na frente e procurar por armadilhas. O jogador controlador, conhecido como advogado de regras. Ninguém sabe mais sobre o sistema do que ele, e ele vai chorar por qualquer improvisação do mestre. Não se incomode de ter advogado de regra na sua mesa. Uma conversa antes de jogarem sobre quais mecânicas se vão usar e quais não, tende a resolver. A Anarquia RPG é modular, então fica fácil lidar com esse tipo de jogador. Só decidir quais mecânicas serão usadas para a proposta de jogo. Em caso de discordância durante o jogo,
Lembre ele que naquele momento a decisão será do mestre e depois poderão discutir a respeito e optar por quem sabe uma forma mais simplificada, ou talvez avançada daquela mecânica para as próximas sessões. O jogador descontrolado. Conhecido pela frase: meu personagem é assim, só estou interpretando. A real é que se isso for verdade, aquele personagem talvez nem devesse estar no grupo. Seja um psicopata no meio de heróis, ou um paladino entre mercenários cruéis. Uma sessão zero para definir o tipo de grupo de aventureiro que irão formar resolve isso previamente, durante o jogo, se não houver justificativa real. É melhor ter uma conversa com o jogador, pois ele não estará agindo realmente como o seu personagem agiria. O jogador estrela. Pode ser divertido ou ser uma chatice. O problema ocorre quando tenta monopolizar o jogo. Fácil de solucionar se o mestre gerenciar o tempo para os mais alvoroçados e incentivar os mais tímidos para que tenham seu espaço para jogar. Divida o tempo de forma justa e igualitária. E lembre que é natural que uns gostem mais de interpretar do que os outros. O jogador inerte. Esse existe em oposição ao estrela. Às vezes ele só é tímido, instintível, mas principalmente permita que ele saiba que é mesmo um lugar seguro para se expressar. Envolva nas cenas, mas se for uma timidez, evite colocar um holofote sobre ele, que isso pode ser intimidante. Dê um espaço para que ele mesmo vá se soltando aí e consiga se divertir e aproveitar mais o jogo. E alguns realmente são menos ativos, então dê um espaço para ser ele mesmo e se sentir seguro na sua mesa. Interpretando a ficha. É comum que os jogadores vejam suas fichas de personagem como um amontoado de recursos, poderes para usar em jogo. Nem todo mundo as vê como eu vejo. E que espero que você também veja assim, que seria a base para a interpretação do seu personagem. E eu tenho uma pergunta. Pode deixar a resposta nos comentários. Como você começa criando sua ficha de personagem? Pelo nome? Pensando no background dele, em como ele se conecta com a história? Como seria interessante interpretá-lo? Montando a ficha com o máximo de combos que puder? O ideal eu diria que é pela história do personagem e como se relaciona ao cenário e à campanha que será contada pelo grupo. Mas e a ficha? Onde é que entra nisso? Ela é o registro, a construção erguida por aquele background. Pela história do personagem, pela proposta do personagem, mais especificamente. A referência para a interpretação do personagem em jogo. Menos ficha de videogame, mais ficha de RPG. O que os atributos dizem sobre o personagem? Uma força alta indica que ele é grande ou que ele é alguém que pratica exercício. Um personagem ágil tende a ser mais ativo do que alguém que tenha baixa destreza. Um vigoroso tem um corpo mais desejável, o que não o torna belo ou carismático, mas talvez lhe dê um pouco mais de confiança. Afinal, ele resiste mais do que a maioria. A inteligência pode ser um desafio de interpretar, então pode pedir uns testes para que o mestre lhe dê os conhecimentos que o seu personagem tenha, ou até mesmo as deduções, ainda que você não as tenha. Quanto ao atributo social, bem, esse meio que se autorregula. Se é alta e o personagem não é alguém muito amigável, só também deve ser bonito. Da mesma forma, se um valor baixo e o jogador interpreta de forma muito social, o coitado do personagem deve ser muito feio. As habilidades é mais simples. O personagem será mais confiante nas que têm valor mais alto e menos nas que têm valor mais baixo. Isso é fácil de interpretar. A menos que tiver modificador de confiança, então aí muda a coisa. Mas pode ser difícil ligar os pontos. Que tipo de pessoa seria aquela com aquele conjunto de habilidades? E com aquelas específicas em valores tão altos? Se for habilidades combativas, é fácil de entender que é por ser um combatente profissional, mesmo em outras áreas. Quando há habilidades que destoam, há motivo para elas estarem lá? O conjunto de habilidades do personagem é parte da personalidade dele ou apenas mais recursos úteis? Então temos os modificadores. A essência do personagem. Ela costuma se acumular nesse ponto, mas até nos modificadores negativos. Pode parecer ruim no primeiro momento ter de adquirir modificadores negativos para ter os positivos, mas na prática eles são essenciais como guia para ajudar a interpretar seu personagem. Lembre na sessão 0, para alinhar as expectativas e criar personagens que condizem com o grupo e com a aventura a ser contada. Amplie também a profissão do personagem. Sua escolha de magias e poderes.
Considere tudo como elementos que compõem não apenas a ficha do personagem, como também a sua personalidade. Expanda isso a cada decisão de evolução do mesmo, não apenas para o que é útil, mas mais do que isso, para o que compõe o indivíduo único e autêntico que o personagem é. E isso se aplica também às escolhas de roupa, equipamento, tudo no personagem. E tudo é uma manifestação da sua personalidade. Perceber isso vai te ajudar a interpretá-lo. Uma coisa que eu gosto de fazer, quando mestro campanhas mais longas, é que os personagens anotem as cicatrizes ganhas pelos personagens. É uma forma de registrar na carne de papel dos PJs a sua história, seus feitos, marcas que se tornam recordações de aventuras. Uma história escrita mesmo que não haja outro registro de como elas foram feitas. Acredite, bem possivelmente o jogador lembrará a origem de todas elas. Criando aventuras. Se você é mestre em primeira viagem, a menos que tenha muita experiência jogando, aconselho começar mestrando aventuras prontas e lineares. O que é uma aventura linear? É o que o pessoal chama de railroad. Nela se supõe que há um caminho para os personagens seguirem, como começo, meio e fim. Isso não é o roteiro, é apenas uma sequência que eles podem muito bem optar por não seguir. Há outros tipos de aventura, como o exato oposto, que seria mundo aberto, ou, como chamam, sandbox. Que ali não há um roteiro, não há uma sequência. Os personagens e jogadores eles têm uma maior possibilidade de escolhas do que fazer enquanto o cenário apenas reage a eles. A princípio é isso, mas eu acho que sempre tem que ter uma sequência de eventos na história. Afinal, está se contando uma história e os acontecimentos, os eventos, eles costumam ser meio sequenciais ou até disparados conforme por onde o grupo passa e que decisões toma. Enquanto na linear você pode sentir os caminhos meio engessados, na aberta pode facilmente perder o foco da aventura e exige um conhecimento muito maior do cenário e dos personagens. Se quer meu conselho, o ideal é o meio termo. Isso desde o início. Vamos supor que você pegue para mestrar uma aventura pronta, linear. Os jogadores optam por tomar caminhos, decisões mais aleatórias. Então tudo bem, RPG é isso. Haverão consequências pelos acontecimentos que deixaram de lado, mas eles precisam ter a liberdade para tomar suas decisões. Não os force a seguir o caminho pré-estabelecido. Deixe claro, no máximo, de que se eles saírem da linha da história, eles vão para alguma história aleatória, ou as coisas vão seguir acontecendo. Você não vai puxar eles, obrigar eles a seguir o rumo que tu estabeleceu. A história está ali, a aventura está lá, e eles decidem. Se estiver criando sua aventura, não tente prever tudo que todos podem fazer. Conheça o cenário no qual vai mestrar e trabalhe com os eventos. Qual evento será o chamado para a aventura? Qual o objetivo? Quais os obstáculos que terão no caminho até esse objetivo? Simples, assim, não complica. Ter uma série de eventos que acontecerão em determinado tempo da aventura e de obstáculos no caminho é o que precisa. O ideal é que todos sejam relacionados à proposta da sua aventura. Há quem torça o nariz para encontros aleatórios, mas eu acho que eles são essenciais. Jogadas de clima eu prefiro fazer previamente, mas se for fazer. Mas se o grupo for sair do caminho usual, há duas coisas que precisa. Uma tabela de encontros aleatórios e o livro dos PDMs. Lá tem mais de 3.000 possibilidades de ficha de PDM e meio que ele pode ajudar em qualquer encrenca aleatório que os personagens dos jogadores se meterem. Especialmente se falta o livro do devido cenário ou elementos dele. Ao menos até 2025, o livro de regras na RPG tem uma lista completa de animais e de onde pode tirar outras alternativas para desafio improvisado. Vai que em vez de buscar resgatar a princesa, decidem atalhar pela perigosa floresta dos ursos. O livro dos PDM eu criei ao longo dos anos conforme eu precisava mesmo. Depois eu só completei para poder... Agora a aventura. Comece pela ideia. Que história quer contar? Em que cenário? Qual será o desafio que os aventureiros precisam enfrentar? Que problema precisam resolver? Não se preocupe em pensar uma solução. Isso é trabalho deles, não seu. Apenas coloque desafios compatíveis com as habilidades do grupo. Assim todos poderão ter seu momento de serem úteis na aventura, seu momento de brilhar. Defina o tom, o estilo, o ritmo que planeja para a aventura, assim como o seu escopo e duração. Será uma one shot ou planeja uma longa campanha? As histórias costumam começar com um evento catalisador. O grupo é reunido, ou se reúne para resolver o tal problema. O que os motiva? Se fizer a sessão zero,
Todos os personagens do grupo estarão alinhados, então fica mais fácil elaborar esse evento, já que ele os conduzirá à aventura. Antes mesmo do evento catalisador, se tiver tempo, pode dar um espaço para os personagens exercerem sua singularidade. Treinos, ida à taberna, mercados, diálogo com aliados, estudo ou uma visita a um templo de sua divindade. Se puder, use isso para conectar a história deles com a da aventura. A jornada. Não precisa ser literalmente uma jornada, mas é o meio da história. É onde partem do ponto A ao B. É o espaço que vão ter para uma investigação, exploração, ou pode ser o quê? Uma luta pela sobrevivência, ou a busca de um recurso, ou o combate contra forças malignas, ocorrerá batalhas em massa, ou terão de mergulhar numa masmorra cheia de perigos, armadilhas. É nesse ponto que irá decidir quais desafios que eles vão enfrentar. Faça escolhas condizentes com a capacidade e personalidade dos personagens. O uso de nível de desafio é uma opção para ajudar nisso. A jogada não precisa ser só a luta. Adicione elementos variados que conversam com os personagens. Dê a chance para que interprete os modificadores e, se possível, até que de alguma forma a jornada da aventura se conecte à jornada pessoal de cada um deles. Se houver curandeiros, mateiros ou cultistas, no caminho eles vão poder encontrar ervas medicinais, venenosas ou alquímicas. São recursos valiosos a quem souber usar. Quem sabe encontre alguns livros velhos com conhecimento valioso. Se você tem acesso ao drive da comunidade, confere lá a mecânica de livros e o PDF do Empório Flor Mágica. Tem muita coisa lá. Ladinos poderão ter a chance de obter algum lucro adicional, clérigos de exercer sua fé, oportunidades também para os mais sociais de interagirem e enigmas para os mais espertos. A jornada precisa ser intensificada passo a passo conforme se aproximam aí do desafio final. Que é o clímax, o final da aventura, a conclusão. Não tente prevê-la, elabore o desafio e permita aos personagens jogadores usarem suas habilidades, astúcia, para decidir como é que eles vão enfrentar isso. O clímax tem de ser o ponto alto, onde as apostas finais são feitas e que não basta apenas usar as habilidades e jogar dados para resolver. Permita ao grupo ser criativo, adicione camadas. Uma conclusão simples de mãos da vez é excelente para primeiras aventuras, mas se repetir essa fórmula muitas vezes, o jogo pode ficar chato e muito parecido com um videogame. RPG é uma história que está sendo contada, e toda história precisa de um final interessante. Talvez um plot twist, onde as expectativas se quebram. Importante é que o desafio final precisa ser superado pela união do grupo. Que haja riscos reais, precise de algo mais para superá-lo do que apenas sorte nos dados. Por fim, a recompensa. O desafio foi vencido, as pontas soltas foram resolvidas. Isso não significa não ficar alguma pontinha solta, um gancho para uma continuação. O segredo das histórias é que cada passo leva ao próximo, independente se linear ou aberta. A diferença é que na aberta cada passo é uma peça de um quebra-cabeça, não sendo uma sequência linear, nem um linear. E no final da aventura não é diferente. Então deixe espaço para uma continuação, mesmo se estiverem jogando uma one shot. Muitos one shot viram longas e divertidas campanhas, acredite. Se você é um mestre iniciante, não se cobre demais. Imagino que não esteja recebendo para mestrar, e mesmo que tivesse a responsabilidade pela aventura ainda, pela aventura ser divertida, ainda não seria só sua, seria do grupo. Então permita-se errar e assim se permita aprender com seus erros. Comece com aventuras únicas, one-shots, preferência linear, vai exigir menos de você e vai conseguir cada um aprender melhor sobre os personagens. Aventuras de mundo aberto são excelentes, mas elas exigem um conhecimento grande do cenário, algo que pode ser construído por meio de aventuras mais lineares, especialmente se estiver criando o seu próprio mundo. Quem sabe a campanha passar toda em uma cidade, a construção dela se dá aventura a aventura, sem tentar criar todo o mundo de uma vez. Nem todas as criaturas e PDMs antes de começar a mestrar. Não. Foque apenas no que precisa para aquela aventura. E se o jogador sair do planejado, tem aí o livro de regras, o drive, o livro dos PDMs. Isso aí vai te dar todo o apoio que precisa para improvisar. Viagem no tempo. Qual o tipo de viagem no tempo que prefere? De Volta para o Futuro ou ao estilo dos Vingadores? Na primeira, existe apenas uma única linha do tempo. O paradoxo é meio inevitável. E o tempo corre atrás de se reescrever a cada vez que uma alteração é feita. Na segunda, cada alteração cria uma ramificação, uma nova linha do tempo. Nesse caso, não importa o que altere, estará criando outra linha do tempo independente. Eu já adianto que eu opto sempre pela segunda. É mais fácil e simples e só tem um efeito colateral.
viajantes do tempo se perdem para sempre. Em Vingadores, inventaram uma forma de conseguir localizar e retornar para sua própria linha temporal. Legal, funcionou narrativamente, mas eu não costumo usar dessa forma. Seria possível num jogo, eu pessoalmente que não gosto, mas se quiser usar no teu jogo, pode, é uma forma de garantir que dita viagem no tempo que possam usar. Eu prefiro considerar que viajar para o futuro o leva a um futuro onde você sumiu no exato momento que partiu. Ou seja, não tem como saber qual será teu destino, porque para todo mundo desapareceu no momento que tu viajou para o futuro. Retornar de volta ao seu tempo, não te levando mais para a tua linha original, mas criando uma ramificação, uma nova linha temporal. Bem simples. Quando avança, fluxo normal, acompanha a linha do tempo onde está, mas você não estará nela. É como se tivesse sido congelado por aquele período. Seria por isso que o carro esfria, mas se retorna, gera uma nova ramificação temporal, uma nova realidade. E o nascimento é quente, ou seja, sua máquina do tempo vai aquecer bastante nesse novo Big Bang temporal. Falando do efeito colateral, é por isso que não temos viajantes no tempo. Todos que voltaram criaram ramificações. Para nós, eles apenas sumiram. Quanto aos que foram para o futuro, vamos considerar que são tidos como loucos. Imagine que na festa do Hawkins, que ele convidou os viajantes do tempo, na realidade onde alguém voltou e visitou ele, e foi para a festa surpresa dele, criou uma ramificação. Isso aconteceu, mas não pra gente, que nós estamos na linha temporal original. Essa é uma forma prática de limitar as viagens temporais para personagens com tais poderes, se excederem o uso de uma cena. É a forma mais simples de lidar, mas mestres dispostos a ter dor de cabeça, sofrer com paradoxos, jogadores reclamando e chorando por não entenderem ou não concordarem com suas decisões e como o tempo vai se reescrever, ou do porquê se o personagem está desaparecendo após matar o avô, tudo bem, vamos em frente. A forma linear do universo é bem mais simples e fácil de lidar. Apresento ela, inclusive, no livro de regras, com alguns exemplos práticos para quem quiser se aventurar em aventuras com viagem no tempo. O que você não sabe sobre Anarquia RPG? Tem algumas coisas que eu percebi que, como eu falo pouco a respeito, muita gente aí não se dá de conta sobre o sistema. Anarquia RPG ele é criado de forma modular, para ser o mais versátil do sistema do RPG, se adaptando às necessidades e interesses de cada grupo. Então dá para jogar com o mínimo e adicionando as mecânicas que colaboram para o jogo. Isso aí meio que já sabe, né? Mas tem duas coisas que talvez não saiba. A primeira é que ao comprar o livro recebe um e-mail com convite para a comunidade anarco-RPGista e através dela tem acesso ao Drive, no qual tem muito conteúdo gratuito e que sempre que posso adiciono mais coisa por lá. A segunda é que o acesso às atualizações digitais dos livros da Anarquia RPG são vitalícias. Isso mesmo, vitalício. Atualmente, a tua versão está por menos de R$ 20. A próxima talvez saia ano que vem e provavelmente já vai estar próximo dos 30. Eu acredito, mas a primeira versão que eu fiz tá meio bagunçada, levei anos para montar, o desenho eu mesmo tinha feito, então tava meio, bem bagaceiro assim. E eu tava vendendo a menos R$ 5. Quem comprou já recebeu todas as atualizações posteriores e vai seguir recebendo os próximos. Assim como você, se comprar qualquer um dos livros nos links da descrição, vai receber toda essa atualização de graça. E se tiver na comunidade, terá também um cupom de desconto de 50% de qualquer livro digital lançado para o sistema. Uma hora vai sair livro físico aí. Então, eu também pretendo dar algum desconto para quem apoiou aí a causa e pertence à comunidade. Então, não perde mais tempo, adquire aí o sistema. E quem sabe também o livro das profissões, com uma centena de profissões, para tornar o jogo mais interessante. Tem também os livros dos heróis, com mais de 150 PJ, dos PDMs, com mais de 3.000 possibilidades de personagem. Né? Isso aí embaçava o mestre. E vou adicionar aí também o link do combo com os 4 livros, caso tenha interesse. Vai sair mais em conta. Te vejo na comunidade anarquipedista. Várias vezes recebi pedidos deles e também bolei atualizações para o Drive. Então, se entrar na comunidade, quiser fazer um jogo, não souber como, ou achar que falta algum recurso mais específico para isso, é só falar. Mesmo que não esteja na comunidade, pode perguntar também, que eu sou bem acessível aí e vou ajudar no que puder. Sugestões sempre são válidas e estou sempre querendo adicionar mais coisa interessante para o Drive da comunidade.